Olá, meus nobres amigos, parceiros e companheiros da nossa meditação diária. Todos os dias aí nos encontramos pela misericórdia de Deus para ministrar para o coração dos ouvintes, não apenas para o coração, para a mente também, de você ouvinte, de você meu parceiro que reserva diariamente um tempo para se alimentar com essa porção da palavra de Deus, uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. Graça e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, a mais um devocional da palavra de Deus. Aqui o pastor José Carlos Carvalho que vos fala da cidade de Santos, São Paulo. Hoje quero compartilhar com você um devocional que pode transformar a maneira como você enxerga a provisão, a presença e as promessas de Deus sobre a sua vida. O tema do nosso devocional de hoje é: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro. E o texto básico encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12. Eu quero apenas usar essa parte, essa frase: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Que promessa extraordinária! Existe um tesouro celestial reservado para o povo de Deus. Existe uma provisão espiritual que muitos ainda não descobriram. Existe uma dimensão da graça de Deus que vai além do superficial. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja vivendo dias secos espiritualmente. Talvez você esteja orando e sentindo que o céu está fechado. Mas hoje Deus está dizendo: eu ainda tenho tesouros para derramar sobre a sua vida. Então prepare o seu coração, porque essa palavra pode reacender a sua esperança. Quando pensamos em tesouro, normalmente imaginamos ouro, prata, riquezas materiais ou algo escondido de grande valor, como uma obra de arte, como aquele baú que os piratas procuram aí nos filmes. Mas a Bíblia fala de um tesouro infinitamente superior. O Senhor declara na sua palavra em Deuteronômio: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Observe que o texto não fala de qualquer tesouro. A Bíblia diz: o seu bom tesouro. Porque tudo que vem de Deus é perfeito. Tudo o que Deus libera sobre os seus filhos produz vida. Tudo o que Deus derrama carrega graça, paz e propósito. Muitas pessoas vivem procurando tesouros na terra enquanto ignoram as riquezas espirituais do céu. Existem pessoas que possuem dinheiro, mas não possuem paz. Possuem recursos, mas não possuem alegria. Possuem bens, mas não possuem esperança. Entretanto, quando Deus abre os seus tesouros, Ele derrama algo que dinheiro nenhum consegue comprar. Ele derrama paz em meio às guerras, esperança em meio ao caos, força em meio ao desânimo, alegria em meio às lágrimas, direção em meio às incertezas. E talvez hoje seja exatamente disso que você precisa. O tesouro de Deus não é limitado. Uma das coisas mais impressionantes nessa promessa é entender que os tesouros de Deus nunca se esgotam. Os recursos humanos acabam, as forças humanas acabam, as soluções humanas falham, mas os tesouros de Deus permanecem eternamente. Nosso Deus não trabalha com escassez. Ele é dono da prata e do ouro. Ele sustenta o universo pela palavra do seu poder. Enquanto o homem vê limites, Deus vê possibilidades. Enquanto a terra enfrenta crises, o céu continua cheio, abundante. Talvez você esteja olhando para a sua vida hoje pensando: eu não tenho forças.
não tenho saída, não tenho recursos, não tenho mais esperança. Mas Deus continua tendo. Deus continua tendo e te cedendo o tesouro dele continua cheio. O problema é que muitas vezes olhamos apenas para os recursos da terra e esquecemos das reservas do céu. Devemos lembrar que Deus abre o tesouro no tempo certo. O texto bíblico contém essa fala sobre a chuva. Naquele contexto, a chuva representava vida, provisão e fertilidade. Sem chuva não existia colheita. Sem chuva não existia alimento. Sem chuva a terra se tornava seca. Mas Deus prometia abrir os céus no tempo apropriado. Isso nos ensina algo profundo. Deus sabe o momento certo de derramar refrigério sobre nós. Existem estações em que parece que tudo está seco. Há momentos em que oramos e não sentimos nada. Há dias em que o coração parece cansado. Há períodos em que a alma parece atravessar desertos. Mas o silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes Deus está preparando o terreno antes da chuva chegar. Porque a chuva fora do tempo pode destruir, mas a chuva no tempo certo produz abundância. Talvez você esteja atravessando uma estação difícil, mas continue confiando, continue buscando, continue orando, porque o céu não está fechado para sempre. Existe um tempo determinado por Deus para derramar refrigério sobre a sua vida. E o maior tesouro é a presença de Deus. Muitas pessoas leem esse texto pensando apenas em bênçãos materiais. Mas o maior tesouro do crente não é dinheiro, não é prosperidade financeira, não é reconhecimento humano, não é nada disso. O maior tesouro do cristão é a própria presença de Deus. Moisés compreendeu isso quando ele disse: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. A presença de Deus muda tudo. Quando Deus abre os tesouros espirituais, a alma cansada encontra descanso, o coração aflito encontra paz, o pecador encontra perdão, o abatido encontra esperança. O mundo oferece distrações, mas Deus oferece plenitude. O mundo oferece entretenimento passageiro, mas Deus oferece vida eterna. O mundo oferece soluções temporárias, mas Deus oferece transformação verdadeira. Talvez hoje, o que sua alma mais precise não seja de respostas rápidas, mas da presença viva do Senhor. Existem tesouros que ainda não descobrimos. O texto também nos leva a compreender que existem riquezas espirituais que ainda não experimentamos. Muitos crentes vivem muito abaixo daquilo que Deus preparou. Vivem apenas sobrevivendo espiritualmente. Mas Deus deseja nos conduzir a profundidades maiores. Há mais graça, mais intimidade, mais conhecimento da palavra, mais comunhão com Cristo, mais transformação, mais maturidade espiritual. O problema é que muitas vezes nos acomodamos. Nos acostumamos com uma vida espiritual superficial. Mas Deus quer abrir novos horizontes espirituais diante de nós. Há tesouros escondidos na oração, há tesouros escondidos na comunhão, há tesouros escondidos na leitura da palavra, há tesouros escondidos na dependência de Deus. E aqueles que perseveram descobrem riquezas espirituais que o mundo jamais compreenderá. O tesouro é liberado aos que permanecem em Cristo. O texto também aponta para a obediência. Existe uma relação entre permanência, comunhão e provisão espiritual.
Jesus chegou a declarar em João 15, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O céu se abre sobre aqueles que permanecem com Cristo e em Cristo. Isso não significa perfeição, isso significa dependência, significa perseverança, significa uma vida voltada para Deus. O Senhor deseja derramar seus tesouros sobre filhos que caminham com Ele. Não é sobre mérito humano, é sobre relacionamento. Quanto mais estamos em Deus, mais percebemos as riquezas da graça dele. Talvez hoje existam áreas secas dentro de você. Talvez você esteja emocionalmente cansado, espiritualmente abatido, desanimado na caminhada, lutando contra medos, enfrentando portas fechadas. Mas a palavra de Deus é um lembrete. Deus ainda possui tesouros reservados para você. Não desista antes da chuva chegar, não abandone a oração, não pare de buscar ao Senhor. O mesmo Deus que sustentou Elias no deserto, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que alimentou milhares com poucos pães, continua sendo poderoso para abrir os teus tesouros sobre a sua vida. Queridos irmãos, o Senhor continua abrindo seus tesouros. Ele ainda derrama graça, Ele ainda fortalece os cansados, Ele ainda restaura os abatidos, Ele ainda visita corações quebrantados. Talvez o mundo diga que acabou, talvez as circunstâncias digam que não há saída, mas os céus continuam cheios. Existe um bom tesouro preparado por Deus. E quando o Senhor abre os céus, a esperança renasce, a fé se fortalece, a alma revive, o coração encontra paz. Creia nisso, o Senhor ainda pode abrir o seu bom tesouro sobre a sua vida. Se essa palavra falou ao seu coração, deixe o seu like, compartilhe esse devocional com seus amigos, inscreva-se no nosso canal, ative os sininhos para receber as nossas notificações e não esqueça de compartilhar com as pessoas, tá certo? Que o Senhor abra os seus tesouros sobre sua vida, sua família e sua vida espiritual. Deus abençoe você e te aguardo no nosso próximo devocional. Quando o céu permanece fechado, lembra-se, Deus ainda possui tesouros reservados para aqueles que permanecem confiando nele. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Amém.